Bom, na aula de hoje nós vamos aprender, então vamos começar a trabalhar como criar o nosso prompt utilizando dados do Dataverse. A gente tem alguns pré-requisitos que a gente vai fazer passo a passo aqui, e como eu já fiz em outros módulos, eu não vou seguir exatamente o passo a passo aqui do Microsoft Learn, mas você pode ir passo a passo, a gente vai fazer junto lá no ambiente, eu vou explicando algumas coisas, porque em alguns momentos a gente tem diferenças daquilo que está documentado aqui com aquilo que a gente tem na solução, até porque a Microsoft constantemente está atualizando aí as interfaces e tudo mais. Então nessa aula, como você está vendo, o pré-requisito é baixar esse arquivo zip. Eu já tenho esse arquivo zip baixado aqui na minha máquina. Ele é basicamente uma solução zipada. Essa solução ela já vai conter tabelas do Dataverse pré-definidas para você usar no seu exercício. Tá? Então isso vai facilitar um pouquinho o seu exercício. Queria falar para vocês que nas aulas, nos materiais adicionais dessas aulas, vocês vão encontrar uma outra solução com outros exemplos. Tá? Um pouquinho mais para vocês terem outras formas de trabalhar. A gente vai seguir nessa aula aqui o modelo da Microsoft, mas lá a gente está trabalhando alguns outros exemplos para vocês terem alguma prática diferenciada. Legal? Então assim que você baixar esse zip, você pode ir no make.powerapps.com ou make.powerautomate.com e a gente vai importar a solução. Então eu vou fazer isso junto com vocês. Estou aqui dentro do meu Power Apps, tenho aqui meu ambiente, certo? E eu tenho o botãozinho de importar solução. Só eu clicar no menu esquerdo em Solutions, Import Solution. Ele vai pedir para eu importar essa solução de algum lugar. Tá? Então eu vou pegar aqui a pastinha que eu tenho, esse arquivo. Eu já tenho meu zip aqui. E vou dar um próximo. Ele vai validar se tem alguma conexão, alguma coisa para ser criada. E vai importar essa solução. Essa solução ela contém alguns registros, já contém algumas tabelas, alguns recursos para facilitar. Isso aqui é a Microsoft facilitando um pouco o teste de vocês. Vou clicar em Next. Ele vai ver se tem alguma conexão para ser criada. Talvez nesse momento aqui, se você não tem uma conexão criada com o Dataverse ainda, ele vai pedir para você criar. Então, tá vendo? Ele criou uma conexão aqui para mim, já validou a conexão. Se você não tiver, ele vai aparecer um botão para você logar. E aí eu posso clicar em Import. Por isso que é importante, na hora que vocês estão criando esse exercício aqui, ter um ambiente que tenha Dataverse, porque isso aqui vai ser um pré-requisito, você não vai conseguir importar a solução se isso não tivesse sido criado. A gente vai deixar importando, não é para demorar muito tempo para fazer isso, mas ele vai falar aqui para vocês o que ele está fazendo. Então, ele vai importar essa solução com alguns recursos. O que esses recursos, o que vai vir, né, dentro dessa solução? Vai vir uma tabela Issuer, uma tabela Proposal e uma Related Party. O objetivo desse exemplo aqui é a gente fazer um resumo de algumas propostas. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir, vai falar qual que é a proposta que a gente quer, com base nessa proposta, com o nome dessa proposta, enfim, alguma informação, ele vai gerar informações que estão no meu banco de dados. Então, ele vai ver, dentro dessa tabela de Proposal, se aquela proposta existe, vai pegar algumas informações e vai dar um resumo para a gente. Tá? Então, aqui no exemplo, como ele está falando, vai ser um representante de vendas. Esse representante de vendas vai estar emitindo algumas propostas e ele precisa de mais informações de algumas dessas propostas. Tá? Então, ele vai pedir informações da proposta número 1 e vai saber o que está acontecendo com aquela proposta. Legal. Vamos ver se já terminou de importar. Ainda está importando. Assim que terminar de importar, a gente precisa vir aqui na área lateral e procurar por AI Hub ou AI Prompts. Tá? Então, enquanto vai importando ali, vou até abrir uma outra aba aqui só para a gente ir acompanhando. Enquanto vai importando, a gente já vai dando uma olhada nessa parte de prompts. Então, na hora que eu vou em AI Hub, eu consigo clicar em Prompts. E aqui a gente vai ter todos os nossos prompts. A Microsoft já tem uma série de modelos. Aqui tem até um modelo do outro módulo que a gente fez, de extrair informações dos nossos e-mails. Mas eu vou usar a ação de criar texto com o GPT. Tá? Então eu vou mostrar para vocês que não acompanharam o outro módulo, como que isso aqui funciona enquanto os dados vão sendo carregados. Essa é a tela onde a gente configura o nosso prompt. É onde a gente vai fazer toda a estruturação das instruções e do contexto para garantir que o nosso GPT ele tem informações suficientes para gerar algum resultado daquilo que a gente está pedindo.
O modelo na parte de cima a gente coloca o texto, na parte de baixo a gente consegue ver os resultados e na direita a gente tem algumas configurações. Aqui no prompt é onde a gente vai colocar todas as instruções para aquele GPT. Quanto melhor, quanto mais bem feita e quanto mais bem estruturada, melhor vão ser os nossos resultados. No outro módulo, eu até mandei como material adicional o link para um PDF que a Microsoft tem, que é um guideline mostrando como você fazer da melhor forma essa parte de engenharia de prompts, tá? Que é provavelmente uma das profissões do futuro aí, como que a gente escrever melhor para o GPT gerar resultados interessantes para a gente. Deixa eu acompanhar se a solução já importou. Legal, já importou. Então agora, se a gente for aqui dentro das soluções Managed, porque é uma solução bloqueadinha que a Microsoft deu para a gente tem uma solução nova. E se eu clicar nela, eu consigo ver o que a Microsoft colocou naquele pacotinho. Esse pacotinho ele tem que ter aquelas 3 tabelas, então a gente consegue ver aqui 3 tabelas, e ele tem um fluxo, que é um fluxo para importar algumas informações. A gente precisa rodar esse fluxo para garantir que na hora que a gente for usar o nosso GPT, ele tenha dados. Tá? Então a Microsoft já deu um fluxo com dados para a gente, para ele criar esses dados na tabela. Por enquanto as tabelas elas vieram vazias, elas não têm nada. E aí o que a gente vai fazer aqui é rodar esse fluxo. Cliquei no fluxo, vou clicar em Run, ele vai iniciar. Aqui ele já tem uma execução, porque eu já tinha uma solução dessa no passado. Botei para rodar. E o que esse fluxo vai fazer é criar alguns registros na nossa tabela de propostas e issuer e related party. Basicamente para facilitar o teste de vocês. Né? Vai criar algumas 10 propostas, alguma coisa do tipo. Então se eu voltar aqui agora na minha solução e eu for dentro da tabela de proposal, eu vou conseguir ver dados dentro dessa tabela. Que na parte de baixo a gente consegue ver tudo que já foi cadastrado. Ó. Então a gente tem algumas informações aqui, a gente tem, por exemplo, o campo name, onde a gente tem o nome das propostas. Então a gente tem um monte de informação, Proposal 3, Proposal 1. A gente tem as propostas, a gente tem quem que é que fez essa proposta. Bob, Lily. Então aqui a gente já tem todos os dados cadastrados suficientes para a gente gerar o nosso prompt. Então vamos voltar aqui para o nosso prompt e a Microsoft ela já dá também o exemplo desse prompt. Eu vou copiar esse texto. É o mesmo texto que eles estão usando, mas é só para a gente usar como exemplo. O prompt é: crie um resumo da minha proposta. Eu vou ter que passar o nome dessa proposta como parágrafo e com menos de 50 palavras. Inclua as informações nesse resumo de descrição da proposta, nome da parte relacionada, nome de quem fez essa proposta e inclua o nome da proposta como título do sumário. Legal. Vocês estão vendo que a gente tem algumas, em colchetes aqui, alguns parâmetros, mas aqui por enquanto é só texto. Então o meu prompt, ele só está facilitando os espacinhos onde a gente tem que preencher com dados. Legal? Ponto interessante aqui, importante da gente saber. Algumas informações vão vir externamente, algumas informações vão vir das nossas tabelas. O que vem externamente? Eu preciso saber qual a proposta, o nome da proposta que eu estou buscando. Da onde que vai vir isso? Vai vir talvez do meu Copilot, quando eu pesquisar, eu falo, ó, gera um sumário para mim da proposta 1. Ou vai vir do meu Power Apps, quando eu clicar num botãozinho lá dentro. Ou vai vir do meu Power Automate, quando eu receber um e-mail com o assunto proposta tal. Enfim, a gente pode ver da onde que vai vir isso. E por que é importante vocês definirem isso? Porque a gente vai definir o que é input e o que é data usage. Então, esses dois vão ser os dois principais fatores aqui que a gente vai configurar para garantir que o nosso prompt ele use os dados corretos. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é criar um input que a gente vai chamar de proposal name. E a gente vai trocar essa opçãozinha aqui pelo parâmetro, proposal name. O que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que meu prompt use uma informação que vai vir externamente, que é o nome da proposta, como um dos atores dentro do meu prompt. O resto são informações que eu já tenho na minha tabela.
eu quero combinar esse nome da proposta e eu vou falar assim, GPT, procura esse nome da proposta nessa tabela e aproveita que você está procurando esses dados e me traz mais informações para poder garantir que o meu resultado seja melhor. Então, o que ele vai fazer? A gente vai usar o Data Usage aqui. Está em preview, como vocês podem ver. Então, a Microsoft ainda não liberou isso como produção, mas já dá para vocês irem brincando, porque é mais ou menos isso que vai vir quando for para produção. E eu posso clicar em adicionar dados. Aqui ele vai me listar todas as tabelas que estão daquele ambiente do Dataverse. Então, vocês estão vendo a tabela de account, tabela de address, tabela de article, uma série de outras tabelas. E se a gente pesquisar aqui, a gente vai achar a tabela de proposal, que foi a tabela que a nossa solução importou. Então, o que eu estou falando para o nosso GPT? Eu quero que você use e filtre informações com base no proposal. Então, eu vou te passar o proposal name e eu quero que você use esse proposal name, esse nome da proposta, para filtrar informações dentro da minha tabela. Então, eu posso selecionar aqui qual atributo que eu vou filtrar. É o atributo nome, é o padrão, mas você pode usar qualquer atributo, pode ser qualquer coluna. Então, aqui eu estou usando o nome, mas eu poderia usar descrição, eu poderia usar categoria. Então, eu quero que me traga todas as propostas onde a categoria for X, onde o cliente for Y. E aí vocês podem usar esses parâmetros para filtrar. Por padrão aqui vai ser um filtro só, por vez. Então, não tem como vocês criarem mais filtros. Mas, eu vou colocar aqui name, e aí eu vou falar para ele, essa informação vai vir da onde? Vai vir da variável proposal name. Então, o que eu estou falando para o meu GPT? A informação que você receber de proposta, de nome da proposta, usa ela para ir lá na tabela de propostas e filtrar. Procura por esse nome lá dentro da tabela. Ele vai se encarregar de buscar essa informação lá. Eu não vou precisar fazer nada. Lembrando que isso é tudo com Generative AI, ou seja, não necessariamente os nomes precisam bater 100%. De uma forma escrita. Então, por exemplo, se a gente tivesse um campo descrição, que é um texto longo ali, e a gente colocar algumas informações, ele vai tentar identificar aquelas informações dentro do texto grandão e vai tentar identificar para ver se faz sentido e te trazer um resultado. Claro que aqui, com o nome da proposta, vai fazer sentido ser um nome mais conciso, mas, por exemplo, se o nome da minha proposta é longo e eu falo proposta de desenvolvimento de software para Romãos Learn, beleza. E se eu colocar learn, se eu colocar proposta, esses tipos de palavra-chave ele já vai identificar. Se for sempre proposta 1, proposta 2, proposta 3, vai ser mais difícil de vocês identificarem, então talvez você vai ter que usar o nome proposta 1 para ele poder achar. Lembrando que inteligência artificial não é mágica, nem magia negra, nem nada, então tudo é informação, é tudo dado, instrução e contexto. Se a gente não passar essas coisas, a gente não vai ter resultados bons. Legal, agora que a gente tem filtros, eu quero usar as informações, quando ele achar uma informação, quando ele achar a minha proposta, eu quero usar a descrição daquela proposta como parte do resultado. Então, inclua nesse resumo a descrição da minha proposta, quem são as partes dessa proposta. Então, da onde a gente vai puxar essas informações? Vou remover aqui, eu quero a descrição. Eu posso vir aqui em Insert e ele vai falar, legal, essa informação ela é externa ou interna? No caso aqui, interna. Então, vai vir na tabela de proposal. E ele vai falar, legal, então da tabela de proposal, qual informação você quer mostrar? Eu quero mostrar description. Eu quero mostrar uma outra tabela que está dentro de proposal. Então, se eu clicar em proposal, procurar por related party, é uma tabela relacionada, é um campo lookup, ou seja, é uma outra tabela que está relacionada com a tabela de proposal. E eu quero o nome daquele related party. E eu também quero o nome de quem fez a proposta. Então, eu venho aqui em Search, Proposal, vou procurar por Issuer e vou colocar o nome. E no fim das contas, eu quero também que inclua o nome da proposta como título do sumário. Então, a gente está combinando informações que estão vindo externas com informações que estão vindo de forma interna da nossa tabela de proposal. Lembrando, esse filtro está acontecendo, então ele vai trazer informações de uma proposta só, com base naquilo que ele encontrar, e está me gerando um resultado. Vamos testar isso aqui para ver se está funcionando mesmo. Então, aqui eu vou passar o nome proposal
name2 para ele tentar filtrar. E vou clicar em Test Prompt. O que ele vai fazer aqui? Ele vai passar esse parâmetro Proposal Name2 aqui para o Create Summary. Então, o que ele está executando por trás dos panos é: crie um resumo da proposta Proposal Name2 com parágrafos, com menos de 50 palavras, inclua as informações de descrição, Related Party, Issuer, e inclua o nome da proposta no título do sumário. E aqui ele encontrou uma proposta 2, então se a gente abrir aqui o resultado um pouquinho maior para vocês verem, ele achou a proposta número 2, colocou ela como título do sumário, do resumo, e ele está dando mais informações. A proposta 2, então ele está dando uma resumida para a gente do que aquela proposta significa, com base na descrição. Então essa proposta 2, ela é da Ada, é relacionada a Lily. Para mais detalhes, você pode clicar nesse link aqui e ir direto para o registro. Olha que legal, ele gerou esse resumo para a gente. E claro, como eu falei para vocês, o prompt ele pode ser mais bem elaborado. A gente pode pedir essa informação aqui em Markdown, em HTML, para ele gerar uma tabelinha. Enfim, a gente pode pedir mais informações, pedir para ele gerar uma tabela, relacionar com outras informações. A gente pode colocar basicamente o que a gente quiser. Então, a forma como vocês colocarem o prompt vai dizer o resultado que você vai ter e o quão bom ele vai ser. Então, aqui a gente só pediu para ele gerar um parágrafo com menos de 50 palavras e é isso que ele está gerando. Se ele não encontrar, ele vai te dar um resultado. Então, por exemplo, eu posso pedir teste aqui, talvez ele não vai encontrar nada. E aí ele vai dar uma resposta que ele não pôde encontrar. A gente pode, inclusive, personalizar essa mensagem também. Legal, meu prompt está pronto. Ele já está combinando as informações. Eu vou colocar um nome aqui para ele. Lembrando que no output você pode definir se essa resposta que veio vai ser um texto ou vai ser um JSON. E nas configurações você pode definir qual modelo de GPT ele vai usar. Por padrão ele usa o GPT 3.5. Ele já tem disponível o GPT 4. E a temperatura também é o quão criativo ou preciso ele vai ser. E outro ponto muito importante é que todos esses dados eles estão dentro da sua organização. Nada está saindo. Então a TI não precisa se preocupar. Se você é da área de negócio e está construindo isso aqui, não precisa se preocupar porque as informações não estão sendo trafegadas para fora. É tudo dentro da sua organização, dentro dessa segurança que já existe. Legal? Então nosso prompt está pronto. Poderíamos mudar esse prompt aqui para ler informações do nosso projeto, trazer a tabela de riscos, lições aprendidas, nossas tarefas, estimativas de projetos, estimativas de proposta. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aqui é só um exemplo simples para vocês usarem pedindo informação sobre uma proposta específica. Vamos salvar esse prompt. E vocês vão ver que basicamente essa aula era para construir esse prompt. Ele vai fazer passo a passo aqui como você criar o prompt, como você testar, igual a gente fez. O foco dessa aula era a gente criar o nosso prompt, testar ele e garantir que vocês entendam que essa é a configuração feita. Como usar ele, que vão ser as próximas aulas, é a mesma forma da gente usar qualquer prompt. Não interessa se vai ser com dados ou não. Então a gente vai ter nas próximas aulas como usar esse prompt aqui que a gente criou, mas o mais importante é vocês entenderem que para um prompt com dados, a gente vai ter dados que vão vir externos, são inputs, dados que estão vindo na nossa parte interna das nossas tabelas, e ele vai produzir um resultado. Então se a gente comparar isso com um GPT mais simplificado, o GPT simplificado ele vai receber o input, vai receber as instruções, o contexto e vai te dar um resultado. Esse aqui que é um pouquinho mais elaborado, um prompt um pouco mais avançado, ele vai receber o input, vai receber as instruções, o contexto e vai ter dados vindo das minhas tabelas para poder produzir mais conteúdo e mais contexto para ele me retornar um resultado mais interessante. Então é um passinho a mais para a gente ter um GPT um pouco mais robusto. Legal? Então na próxima aula testem bastante isso aqui, brinquem bastante com esse prompt, muda o texto, tenta escrever da mesma forma de um outro jeito. Ele já tem suporte para português, então se vocês tiverem dados cadastrados em português e escrever em português, ele também vai entender. Então testem bastante isso aqui até garantir que vocês estão gerando a forma ou o resultado que vocês estão esperando. Legal? Então na próxima aula a gente vai construir um fluxo no Power Automate que vai usar esse prompt que a gente acabou de criar, depois a gente vai ter um Power Apps que vai usar esse prompt e depois a gente vai ter um chatbot no Copilot Studio que também vai usar esse prompt que a gente está gerando. Então o mais importante é a gente garantir que o nosso prompt está bem feito, bem construído. Legal?
Então, eu espero vocês na próxima aula.